Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Agradecemos ao Centro Espírita Capitão Vendramini por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui online, levando a todos os corações necessitados o Evangelho do Cristo. E hoje nós vamos conversar sobre uma oração que se encontra lá no finalzinho do livro Trilhas da Libertação, que é esse livro aqui de Manuel Filomena de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco. E nós vamos ler essa oração feita pelo irmão Vicente, no finalzinho do livro, no Espírito, analisar essa oração e colocar essa oração para os nossos dias atuais, para os momentos atuais que nós estamos passando na pandemia. Mas antes, nós vamos iniciar, antes da gente iniciar o assunto, essa conversa de hoje, nós vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, os nossos sentimentos em prece, pedindo a Deus Todo-Poderoso sempre o amparo da espiritualidade amiga, dos nossos amigos espirituais, dos trabalhadores espirituais na seara do Cristo, que eles estejam conosco, nos amparando nesse momento, que nós possamos absorver tudo que for falado aqui, que tudo que for falado aqui possa acariciar-nos, fazer com que o Evangelho do Cristo adentre nos nossos corações, para que a gente possa passar por tudo que nós estamos passando com muita força, resignação e com muita caridade e amor àqueles que estão à nossa volta. Dai-nos então, Senhor, permissão de iniciar esses estudos, essa conversa da noite de hoje. Então vamos aqui fazer a leitura rápida dessa oração, lá do final do livro Trilhas da Libertação. Jesus, Mestre incomparável. Aqui estamos os teus discípulos imperfeitos, pois que fazemos apenas e desordenadamente o que nos foi recomendado. Permanece em nós a aspiração de amar e servir mais e melhor. Ajuda-nos a consegui-lo, não obstante os nossos teimosos limites. Muitas vezes temos prometido renovar-nos para ascender, mas apesar disso não nos dispusemos a romper as algemas que nos retêm nos charcos das paixões. Hoje, no entanto, brilha em nosso íntimo diferente chama de entusiasmo e fé, apontando-nos o rumo libertador. Desejamos agradecer-te, Senhor, a incessante ajuda com que nos honraste durante esses dias de atividade grave. Jamais nos faltaram inspiração, apoio e discernimento para agir com equilíbrio. Se houve dificuldades para os que as geraram, rogamos misericórdia. Abençoa, Jesus, todos aqueles que partilharam as nossas preocupações e tarefas, infundindo-lhes ânimo superior e disposição para o bem, especialmente naqueles que saíram da treva e se dispõem à renovação. Tem piedade deles, os irmãos recém-chegados da ignorância. Compadece-te também daqueles outros que se demoraram na demência do egoísmo e da presunção, esquecidos de ti. Roga a nosso Pai por eles e por nós, os filhos do Calvário, que nos consideramos ainda. Despede-nos em tua paz e prossegue conosco, pois que, sem ti, é-nos impossível seguir com segurança na direção do porto da paz. Então, uma oração belíssima, e nós já vamos começar com essas três primeiras palavras. Jesus, Mestre incomparável. Nós poderíamos aqui, se a gente for analisar bem, passar horas e horas, dias, anos, falando do nosso Mestre Jesus, mas nosso tempo é curto. Vamos nos atentar, com mais objetivo e nos questionar sobre essas três palavras, Quem é Jesus? Por que Mestre incomparável? E recorrendo aos espíritos evoluídos,
Vamos encontrar lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, o seguinte trecho que eu vou colocar aqui na tela, né? E que é muito interessante e esclarecedor, falando sobre Jesus. É um texto um pouquinho longo, mas é muito interessante. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se despreendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os primeiros escritos da vida da matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Vemos dessa forma a excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, planeta destinado à nossa melhoria espiritual. Então Jesus é o único ser perfeito, puro que nós conhecemos. Mas igual a ele, como ele falou aqui, tem mais, né? Muitos responsáveis por outros planetas, como Jesus é responsável pelo nosso planeta Terra. E esses espíritos puros, trabalhadores diretos com Deus ou de Deus, nosso Pai Supremo, já se reuniram por 2 vezes, como informa aqui Emmanuel, né, para discutir problemas do nosso planeta. E o mais importante, nessa segunda reunião, era para tratar sobre a vinda de Jesus Cristo, né, a sua encarnação aqui na Terra. E é lógico que era necessário muito planejamento, pois Jesus, como Espírito puro, ele tem muita luz. Então ele deveria se preparar e também preparar o planeta com muita e muita antecedência. Ainda nesse texto aqui de Emmanuel, no livro Caminho da Luz, terminando aqui, Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou uma vibração de misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se. Então aqui Emmanuel deixando claro que Jesus não estava só. Com ele havia ali uma legião de espíritos trabalhadores ajudando-lhe, né, nessa criação do nosso planeta Terra. Tudo que conhecemos na natureza, da geologia, tudo. E também nós, os seres vivos, preparando este grande hospital escola que é o nosso planeta Terra. Então Jesus, ele tem por missão, vamos falar em termos de missão, encaminhar todos nós, ou seja, encaminhar a humanidade terrestre para o bem. Ele tem como missão disponibilizar condições para que nós, os seres humanos, possam evoluir. Evoluir como? Em conhecimento e também em moralidade. Frisando esses versículos aqui de Mateus, capítulo 15, versículo 12 a 14, então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Mas ele respondeu, Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então esses
versículos aqui de Mateus, né, já responde muito que a gente acabou de falar, né? Ele responde que tem que vir de Deus. Jesus tem também por missão, e agora resumindo essa parte, transmitir aos homens o pensamento de Deus, a vontade de Deus. Se não vem de Deus, não está seguindo as pegadas do Mestre Jesus, que veio fazer a vontade do Pai, né? De Deus. Então a vinda do Cristo mostra que a humanidade estava agora em condições de receber os ensinamentos superiores. Então Jesus veio no momento apropriado, né? Como comenta aqui no livro O Caminho da Luz, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Olha que importante, exemplificação. Então Jesus não veio aqui para falar, ele veio para agir. E através do seu bom exemplo, ele nos ensinou. Então Jesus, a gente tem que lembrar que ele nasceu no momento em que o mundo estava ali mergulhado, né, numa miscelânea, muitas e muitas ideias religiosas, né, o famoso politeísmo. No livro Boa Nova, o espírito de Humberto de Campos, através de Chico, ele vai nos dizer assim: o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidade, salientando-se que muitos cultos religiosos no Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Então Jesus veio com esse objetivo também, né, de trazer um Deus só, o monoteísmo. Ainda no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através de Chico Xavier, ele vai nos colocar aqui o seguinte texto: Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desativados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos antigos tribunais atenienses, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. A mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de fórmulas iniciáticas ou de manifestações de culto externo. Então aqui, nesse texto de Emmanuel, né, resume um pouco do que Jesus passou e realizou enquanto esteve aqui encarnado na Terra. Então acho que agora a gente já começa a compreender, já começa a entender o porquê dessas três palavras: Jesus, Mestre incomparável, né? É o nosso governador planetário. Ele não nos ensinou com palavras, como nós já comentamos, pois as palavras se perdem ao vento. Ele nos ensinou com o próprio exemplo. Ele fez e nos mostrou que é possível, né, amar incessantemente e infinitamente.
E que esse é o nosso propósito de vida, né? A felicidade, nosso planeta Terra, esse imenso hospital que nos permite, através das nossas múltiplas encarnações, das nossas múltiplas vidas, aprender vivenciando, cometendo erros, pois nós ainda somos seres imperfeitos. E através desses nossos erros, né, consertando eles, melhorando os erros e procurando cada vez mais seguir as pegadas do nosso mestre, é o que a gente vai estar sempre fazendo nas nossas múltiplas e múltiplas encarnações. Quero aproveitar aqui, né, o momento em que nós estamos vivenciando para destacar um trecho que a gente acabou de ler aqui do livro Caminho da Luz, de Emmanuel. Então olha só que ele vai falar: espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Então olha que belíssimas palavras de Emmanuel. Nós estamos vivenciando, desde o ano passado, né, momentos complicados. Um ser invisível aos olhos humanos, né, que vem ceifando tantas almas. E isso está acontecendo no nosso planeta, esse grande hospital, que mais uma vez nos dá essa oportunidade de aprendizado. O que nós deveríamos fazer? Né? Nós, seres encarnados, e por que também não dizer os desencarnados que estão aqui entre nós, nessa mesma tentativa que nós, né, de evoluir. O que nós deveríamos fazer? E a resposta é muito simples: nos unir em um bem comum, em um propósito comum, nos proteger, nos solidarizar, nos ajudar, nos amparar, né? Pesquisar, solucionar, trabalhar, etc, etc. Por nós e por todos aqueles que estão à nossa volta. Todos nós temos que lembrar isso sempre: somos irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Pai. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Alguns se aproveitando da situação, né, difícil que nós estamos vivenciando para enriquecer cada vez mais, para roubar, para mentir, para inventar, para caluniar, para brigar, para principalmente partidarizar e etc, etc. E tudo isso proporcionando uma desunião. Em vez de nós aproveitarmos, né, como a doutrina espírita nos ensina, tornar esse problema uma oportunidade de melhorar, de evoluir, nós estamos tornando esse problema ainda maior do que ele é. Uma frase que eu sempre tenho comigo e não canso de repetir, principalmente nas palestras, é: quando não se aprende no amor, se aprende através da dor. E já é chegada a hora de nós aprendermos mais pelo amor do que pela dor. Já temos número de encarnações, já temos evolução para isso. Basta estarmos vibrando com as energias certas, fazendo nossas orações, sermos mais cristãos, seguindo sempre as pegadas do Mestre Jesus. Então a gente termina aqui essa análise dessas 3 palavras e vamos para mais um pedaço da oração do irmão Vicente. Aqui estamos, os teus discípulos imperfeitos, porque fazemos apenas e desordenadamente o que nos foi recomendado. Então aqui estamos nós encarnados. E como eu já disse, também espiritualidade. Mas os desencarnados, né, a espiritualidade ao nosso lado, na erraticidade. E aqui eu faço um parêntese, né? O que é erraticidade? Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, em Vocabulário Espírita, a gente vai encontrar: a erraticidade é definido como o estado em que se encontram os espíritos errantes
ou erráticos, isto é, não encarnados e em processo de evolução durante o intervalo de suas existências corporais. Tem que ficar muito claro para a gente que só os espíritos como Jesus são puros. Eles não estão, como Jesus, outros espíritos puros, e esses não estão na erraticidade. Agora, os outros espíritos que não são puros estão na erraticidade. E em algum momento, através de evolução própria, através de mérito próprio, todos nós vamos sair da erraticidade e vamos caminhar para a pureza. E desses espíritos na erraticidade existem várias ordens. E isso está muito bem esclarecido lá na segunda parte do Livro dos Espíritos. Alguns desses espíritos, algumas dessas ordens ou subordens, vão ter espíritos ainda sem muito esclarecimento, ainda cometendo atitudes más. E outros, piores, vão se comprazer em fazer o mal, em desejar o mal. Esses que vão desejar fazer o mal, eles já têm ali um grau de esclarecimento e de inteligência, mas ainda muito imantados à vingança, ao ódio, à materialidade. Eles acabam ficando nesse desejo para eles ainda muito forte de fazer o mal e de nos encaminhar para o mal. Então, tem que ficar muito claro isso. E falando sobre essa parte, fazemos apenas e desordenadamente o que nos foi recomendado. Então estamos aqui, os encarnados e também os desencarnados na erraticidade. E não podemos esquecer também daqueles espíritos que estão em missão. Como assim em missão? Temos que lembrar que essa oração que a gente está fazendo a análise, que é do livro Trilhas da Libertação, ela conta uma história de uma missão, de uma equipe de espíritos que vem aqui para a Terra e fazer, tentar trabalhar nessa missão e cumprir algumas ordens pré-estabelecidas. Não vou dar muita pista, senão eu acabo contando o livro. E por que eles têm que fazer essa missão? Por que eles têm que cumprir esses trabalhos? E a resposta é muito simples: falta de união. De quem? Entre nós, de encarnado para encarnado, quanto também para desencarnado, mas principalmente entre encarnado, ou seja, entre nós e desencarnados. E na maioria das vezes por nossa culpa, que através do nosso modo errado de agir, de pensar, de sentir, a gente vai atrair para perto de nós esses desencarnados na erraticidade que querem fazer o mal, que têm prazer em fazer o mal ou simplesmente fazem o mal porque não tem muito esclarecimento. Que pela intuição, a gente acaba captando essa espiritualidade na erraticidade do mal, a gente acaba captando eles pela intuição e isso vai nos afastar do caminho reto, que é justamente o resumo de toda a história desse livro, Trilhas da Libertação. Então vale muito a pena ler esse livro. Por isso, meus amigos, eu vou enfatizar aqui a importância de todo espírita ler as obras espíritas. Isso aumenta nosso cabedal de conhecimento sobre esses dois mundos, tanto o mundo espiritual quanto o nosso mundo, o mundo físico. E esses conhecimentos, através da compreensão, vai nos colocando no rumo certo, vai nos colocando no caminho reto. Mas é claro que também é necessário os conhecimentos do Pentateuco Kardeciano, os 5 livros basilares da doutrina espírita, que na ordem que devem ser lidos são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e também a Gênese. E nas casas espíritas sempre é feito através de reuniões de estudo, onde
onde as pessoas se reúnem, vão fazendo a leitura e vão estudando. Na nossa casa, no Centro Espírita Capitão Vendramini, desde o ano passado, desde a pandemia, desde o início da pandemia, esses estudos têm acontecido online, pelo Meet, uma plataforma aí de comunicação online. E também através de palestras que sempre também, desde o ano passado, tem ido ao ar aos domingos e também nas terças no formato do Evangelho no Lar. Vamos aqui fazer agora a análise da próxima parte. Permanece em nós a aspiração de amar e servir mais e melhor. Ajuda-nos a consegui-lo, não obstante os nossos teimosos limites. Está impressionante que desde a mais remota antiguidade, desde os primeiros homens sapiens, sempre esteve dentro de nós essa crença num ser superior, um ser que procura Deus. E até para aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que são ateus, também trazem dentro de si Deus. Só que de outro ponto de vista, possuindo assim ou não, os seus motivos. Ou seja, dentro de nós sabemos que precisamos fazer o bem, que necessitamos seguir o caminho reto, mas por atropelos, por ignorância, por influências da espiritualidade também dos encarnados, que não estão vibrando com as energias certas, no meio do caminho, durante as nossas múltiplas existências, vamos tomando outros caminhos e com isso prolongando essa estrada ao caminho reto, prolongando o número de nossas múltiplas existências. E por isso a importância de nós estarmos sempre fazendo uma oração. Nós necessitamos vibrar melhor, melhorar nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e como ainda somos seres imperfeitos, através da oração, nós vamos atrair para o nosso lado bons amigos espirituais, trabalhadores da seara do Cristo, que através das suas intuições, boas intuições, vão nos ajudar a encurtar essa estrada que nos leva ao caminho reto. Por isso, esse pedido aqui nessa oração, ajuda-nos a consegui-lo. E mais uma vez, falo aqui da importância da união. Essa união entre nós encarnados com a espiritualidade em missão e também com a espiritualidade na erraticidade, mas que procuram também o caminho reto. Uns vão procurar essa espiritualidade na erraticidade, uns vão procurar o caminho reto conscientemente e outros sem consciência. Mas como? Vão tomando essa consciência através de nós, através das nossas boas ações e dos nossos bons exemplos. Então vamos aqui a mais um trecho. Muitas vezes temos prometido renovar-nos para ascender, mas apesar disso não nos dispusemos a romper as algemas que nos retêm nos charcos das paixões. Então, mais uma vez, sabemos que é certo. Trazemos isso dentro de nós, desde a mais antiga existência, nós sabemos. E aqui cabe uma análise íntima, uma reflexão íntima, que é o seguinte: ainda nessa nossa encarnação, vamos refletir quantas vezes nós prometemos ou quantas vezes nós decidimos fazer o certo, tomar um caminho reto. Quantas vezes nossas orações falam, não, meu Deus, agora eu vou tornar uma pessoa melhor, vou procurar fazer aquilo que é certo. Quantas vezes? E se a resposta é mais de uma vez, isso quer dizer que nós também desviamos dessa promessa, desse caminho reto, muitas vezes. E por quais motivos? E a oração vai nos trazer, dizendo, paixões. Para entender melhor, eu vou colocar aqui a diferença entre amor e paixão, um significado lá da internet. O amor é um sentimento mais profundo, duradouro e estável, baseado numa relação de reciprocidade e cuidado com a pessoa amada. Já a paixão é mais intensa e rápida,
está diretamente ligada aos impulsos sexuais e o prazer. Então, impulsos sexuais em direção a alguém, como também pela busca incessante pelo prazer. Pode ser o prazer pelo sexo desenfreado ou o prazer na busca pela paixão da matéria. Sempre com a mente na direção errada, na mente pensando que felicidade é proporcional àquilo que eu tenho ou àquilo que eu possuo, né? E que a infelicidade é proporcional àquilo que eu não tenho ou àquilo que eu ainda não consigo possuir. E é justamente essa paixão, essa maneira errada de pensar que vai nos tirar do caminho reto, que vai nos fazer valorizar exacerbadamente as coisas materiais, como se uma algema, como ele fala aqui, nos prendesse. Indo para mais uma parte da oração, hoje, no entanto, brilha em nosso íntimo diferente chama de entusiasmo e fé, apontando-nos o rumo libertador. Então, se nós hoje estamos aqui assistindo essa palestra, quer dizer que estamos um pouco melhores, ou seja, já grita dentro de nós algo necessitando de uma felicidade que não é baseada na matéria, necessitando compreender, buscando uma fé com lógica, racionalizada, algo que nos liberte dessas algemas que aprisionam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nosso raciocínio, as nossas ações. Então, meus amigos, que possamos buscar cada vez mais nos inspirar com essas vibrações renovadoras, cada vez mais, e encurtar, logicamente, essa estrada que vai para o caminho reto também cada vez mais. E aqui mais um pedaço. Desejamos agradecer-te, Senhor, a incessante ajuda com que nos honraste durante esses dias de atividade grave. Jamais nos faltaram inspiração, apoio e discernimento para agir com equilíbrio. Se houve dificuldades para os que as geraram, rogamos misericórdia. Então, olha que espetáculo. É claro que o benfeitor espiritual que faz essa prece, o irmão Vicente, no livro Trilhas da Libertação, ele estava aqui se referindo aos trabalhos em beneficência que foram realizados ao longo de todo o livro, ao longo da missão dos espíritos missionários. Mas vamos tomar esse trecho aqui para o momento atual em que nós estamos passando. E aqui eu vou chamar a atenção de todos nós para um momento muito importante de uma reflexão, da nossa reflexão. Vamos pensar, vamos nos questionar, vamos refletir. Quantos benfeitores espirituais, quantos trabalhadores do Cristo têm vindo e estão aqui ajudando-nos neste momento? Quantos estão nos hospitais amparando os doentes, aqueles que estão entubados? Quantos estão ali inspirando os médicos, os enfermeiros, dando força, dando resignação para aguentar esses dias difíceis? Quantos? Quantos estão ao nosso lado, tentando, através de tudo o que estamos passando, fazer com que tiremos proveito dessa situação? Quantos? Temos que sempre fazer esse questionamento, essa reflexão. E olha o que a oração vai nos dizer. Jamais nos faltarão inspiração, apoio e discernimento para agir com equilíbrio. Jamais. Eles estão aqui do nosso lado, temos que aproveitá-los. Não vamos jogar essa oportunidade fora. Vamos fazer aqui uma analogia para melhor compreendermos isso que eu estou falando aqui agora. Vamos supor que você passa horas construindo isso. Uma escultura fabulosa na areia da praia. Você fez aquilo com o maior carinho, com a maior atenção,
com as melhores das intenções, é a sua missão. E vem alguém ali e pisa. Como nós que estamos aqui encarnados, seres encarnados, como nós vamos nos sentir com isso? Com certeza vamos ficar zangados, vamos brigar com a pessoa, né? E vamos querer vingança, vamos ter ódio, rancor. Mas olha a oração. Se houve dificuldades para os que as geraram, rogamos misericórdia. Olha que fantástico. Então essa é a espiritualidade que nos acompanha. Eles vão olhar para o céu. E como fez o nosso Cristo, né, dizendo: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Esses espíritos abnegados voltam a levantar esses castelos de areia, começam tudo de novo, quantas vezes forem necessárias, com a esperança que em algum momento nós vamos corresponder, nós vamos escutar os seus momentos de inspiração. E mais uma parte da oração: abençoa, Jesus, todos aqueles que partilharam das nossas preocupações e tarefas, infundindo-lhes ânimo superior e disposição para o bem, especialmente naqueles que saíram da treva e se dispõem à renovação. Então, mais uma vez, aqui se referindo aos trabalhadores espirituais do bem que se dispuseram a ajudar na missão referida do livro. Mas aqui podemos também envolver os momentos atuais que nós estamos passando. Que nós, que estamos aqui encarnados, possamos em nossas orações orar e principalmente agradecer por esses abnegados espíritos trabalhadores do Cristo, que estão aqui trabalhando incessantemente por nós todos encarnados e também pelos desencarnados. Que possamos pedir a Deus por eles, que eles tenham força, resignação, para que eles possam desempenhar suas missões entre nós. Especialmente naqueles que saíram da treva e se dispõem à renovação. Então ainda cita aqui, nesse trecho, os espíritos da erradicidade, aqueles que não estão no caminho certo, né? Que quando encontram o verdadeiro arrependimento, que eles possam ser caminhados também para a estrada reta. Continuando aqui mais um pedacinho: tem piedade deles, os irmãos recém-chegados da ignorância, compadece-te também daqueles outros que se demoram na demência do egoísmo e da presunção, esquecidos de ti. Então pede a Deus piedade destes que já se arrependeram, como a gente acabou de falar anteriormente. E mais uma vez, tem piedade também daqueles que ainda não se arrependeram, que ainda insistem em percorrer a estrada errada, mas que em algum momento, pois Deus não vai dar as costas para toda a sua criação, né? Em algum momento todos eles vão se voltar para o caminho certo e para esse arrependimento e querer mudar e querer melhorar. Mais uma vez, porque Deus não dá as costas para a sua criação. Mais um trecho: roga a nosso Pai por eles e por nós, os filhos do Calvário, que nos consideramos ainda. Então olha que beleza, ele vai terminando a oração desejando compaixão pelos que insistem no mal e pede por eles. E esses espíritos, né, esse espírito que faz a prece, o irmão Vicente, ele diz aqui como filhos do Calvário. O Calvário, ele vem da cena da crucificação de Jesus lá no Monte do Calvário. O que quer dizer, né? O que quer dizer isso? Somos filhos do Calvário. Quer dizer que somos filhos da dor, do sofrimento. Pois a maioria de nós, né, mais uma vez, seres imperfeitos que somos, só arrependemos quando a dor bate na nossa porta. E mesmo esse espírito que faz essa oração belíssima ainda se considera um filho do Calvário,
porque ele sabe que ainda está na erradicidade, né? Mas muito consciente da sua caminhada, né? Já muito consciente daquilo que ele deve fazer para melhorar e para evoluir. E mais um pedacinho. Despede-nos em tua paz e prossegue conosco, pois que, sem ti, é-nos impossível seguir com segurança na direção do porto da paz. E agora, partindo aqui para o final e conclusão, termina falando que mesmo com toda essa ajuda dos espíritos trabalhadores na seara, né, da seara do Cristo, envolvendo novamente, vamos aqui também de novo, né, envolver esse momento que nós estamos vivendo, mesmo com essa espiritualidade aqui do nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, nos fortalecendo, nos resignando, ainda nós falhamos? Imagina sem eles o que seria de nós. Terminando, meus amigos, tenhamos a certeza que Deus e todos os seus espíritos trabalhadores, todos os seus espíritos de luz, né, nunca vão desistir de nós. Que possamos trazê-los para perto de nós através de nossas ações, de nossas orações, dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos. E assim lhes perceber, seguir suas inspirações, suas intuições e viver melhor. Aproveitar melhor tudo o que nós estamos passando. Antes de nós nos despedirmos, eu vou passar aqui um vídeo contando uma história que muito vai nos enriquecer essa noite, nos dando mais resignação, esperança e tranquilidade diante de tudo que nós estamos vivenciando. E, né, lembrando, cientes da nossa boa parte pelo caminho reto, claro. Então vamos aqui assistir esse pequeno vídeo. Tudo está certo. Conta uma antiga lenda norueguesa que um homem cuidava com muito zelo de uma capela num distante povoado. Hakon era seu nome, e via todos os dias muita gente adentrar o santuário e orar com devoção frente a uma cruz muito antiga. Certo dia, Hakon, impulsionado por um sentimento de generosidade, ajoelhou-se diante da cruz e fez uma oferta ao crucificado. Senhor, desejo padecer por vós. Deixai-me ocupar o vosso lugar. O Senhor da cruz abriu os lábios e falou: Amigo, posso atender a tua rogativa mediante uma condição. Qual é, Senhor? Será uma condição muito difícil? Estou disposto a cumpri-la. Então lhe disse o Cristo: Escuta-me. Aconteça o que acontecer, não importa o que vejas, terás que guardar sempre absoluto silêncio. O homem resoluto respondeu: Eu prometo, Senhor. Fizeram a troca sem que ninguém viesse a perceber. O tempo passou, e aquele que substituía o crucificado conseguia cumprir o seu compromisso de sempre se manter calado. Um dia, porém, um rico foi até a capela orar. Ao sair, esqueceu a sua bolsa sobre um dos bancos. Hakon viu e se calou. Também não disse nada, quando umas 2 horas depois, alguém muito pobre, que também viera a orar, encontrou a bolsa e a levou consigo ao se retirar. Continuou calado quando um rapaz veio pedir as graças dos céus antes de empreender uma longa viagem. Contudo, o rico retornou em busca do que esquecera. Como não encontrasse sua bolsa, pensou que o rapaz se teria apropriado dela. Voltou-se para ele e o interpelou com raiva, exigindo que lhe devolvesse o que lhe pertencia. Não peguei nenhuma bolsa, defendeu-se o jovem. Mentiroso, gritou o homem, e arremeteu furioso contra ele no intuito de agredi-lo. Então, uma voz forte soou: Para! A imagem falara,
defendendo o jovem e censurando o outro pela falsa acusação. O rico saiu aniquilado do local por causa dos valores que perdera. O rapaz, por sua vez, porque tinha pressa para empreender a sua viagem, se foi logo em seguida. Algumas horas depois, quando a capela ficou vazia, Jesus dirigiu-se a Racon e lhe disse: Desce da cruz. Não serves para ocupar o meu lugar. Não sabes guardar silêncio. E ante as justificativas do servidor, trocaram de lugar, concluindo o Cristo. Tu não sabias que era conveniente para aquele homem perder a bolsa que trazia o preço de muita maldade? Quanto ao rapaz, que iria receber alguns golpes, as suas feridas o teriam impedido de fazer a viagem, que para ele foi fatal. Há pouco, seu barco naufragou e ele perdeu a vida em meio às águas do mar. Tu não sabias, mas eu sabia. Por isso eu sempre me calo. Toda vez que acreditarmos que as nossas preces não foram ouvidas, porque não foram atendidas, pensemos que tudo está certo. Logo mais, ou um pouco depois, descobriremos que Deus estava certo em se manter silencioso. Tenhamos certeza, nada nos acontece que não seja o melhor para nós naquele momento. Isso porque Deus nunca se engana. Confiemos. Então nós do Centro Espírita Capitão Vendramini agradecemos a sua visualização, principalmente a você que nos acompanhou ao vivo. E não se esqueça, nossas palestras sempre vão ao ar aos domingos, às 19 horas, e nas terças, no formato do Evangelho no Lar, também às 19 horas, nos nossos canais do YouTube e também do Instagram. Paz em Cristo.